Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um Workteamcast, pessoal. Estratégias de guerra para dominar o mercado. E eu estou aqui hoje para trazer uma novidade para vocês. Eu me chamo Maiara e vocês devem estar achando um pouco estranho eu estar deste lado aqui hoje. Pois é, mas eu venho trazer a novidade para vocês, que é: vamos falar um pouco sobre finanças. E hoje aqui comigo eu trouxe a Joana. A Jo, né? Oi, Jo. Oi, gente, tudo bem? Além de ser minha parceira, né, aqui no escritório, a Jo também tem um longo caminho aí na vida de empreendedor, né, de empresária. E eu trouxe ela para falar um pouquinho. A Jo trabalha no ramo de restaurante, né, de alimentos, que é o que ela tem a empresa há mais tempo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre tudo como foi, né, as dificuldades financeiras, a gente vai abrir um pouquinho aí com a Jo. Jo, fala um pouquinho sobre, né, quem você é, né, e qual que é a sua empresa, né, apresenta pra gente aí. Olá, né, um prazer estar desse lado também, porque é mais difícil estar desse lado, é muito mais fácil estar do outro lado. Nós temos o GFC Frango Frito. É uma franquia lá de Guarapuava, por isso o G, né? Tem muita gente que me pergunta se é Galo Futebol Clube, não é. Ah, tá, só pra começar por aí, deixar claro. O GFC Frango Frito é uma franquia de Guarapuava e nós abrimos ela há 11 anos atrás. Então, já tem 11 anos aí de caminhada. A gente conheceu a franquia e um ano depois a gente estava com o restaurante aberto. Nessa época ali que a gente abriu o restaurante, a gente não tinha conhecimento nenhum de empreender, assim. A minha mãe veio do setor público, ela era funcionária da Copel. Uhum. E o meu pai, ele tinha ele era representante de uma linha de lingerie. Então, assim, ele era o que mais até tinha contato, assim, com vendas, né? Sim. Que na Copel não era vendas, né? E eu sou bióloga, então na época eu também trabalhava no laboratório de fisicoquímica lá da Copavel. Então, na época eu saí da Copavel e fui trabalhar no restaurante. Então, a gente não tinha conhecimento, assim, então por isso que a gente optou por abrir uma franquia. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que a franquia não entrega, né? Aquele... fluxo de caixa, essas coisas assim, você tem que aprender fazendo, né? Sim, o do dia a dia, né? Isso. Aquele financeiro que é a finanças, né? A linguagem, eu posso dizer, que eu gosto de falar, que é a rotina do dia a dia. E agora, né, nesse novo espaço que vocês concederam aqui para mim, né, do escritório, eu vou trazer um pouquinho e a gente vai abrir um pouquinho mais. E a nossa intenção é identificar as dificuldades, né, e discutir um pouquinho sobre o que cada empresário tem dentro do seu ramo. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades, de como foi no ramo alimentício, né, de restaurantes, né. E eu queria perguntar para você, Jo, quais foram as suas maiores dificuldades, né? Eu entendi que vocês não tiveram uma base, né, para montar esse negócio, mas depois que vocês enfrentaram, né, deram início, esse pontapé inicial, o que foi apresentando para vocês no dia a dia de dificuldade real em relação ao financeiro, a parte financeira da empresa? A primeira dificuldade foi organizar ali essa primeira rotina do dia a dia. Então, separar as contas a pagar do que a gente estava recebendo no dia a dia, fechar isso para ver se, sabe, ia ter dinheiro para pagar as coisas no final do mês, aí organizar ali a folha de pagamentos. Tipo, tudo bem, tem uma parte que o contador faz, mas tem uma grande parte que tem que ser feita dentro do restaurante, né? As folgas, daí nessa época a gente não... Hoje em dia o GFC fecha um domingo por mês, naquela época não fechava. Então daí a gente tinha que organizar a folga dos funcionários, a gente tinha muito funcionário naquela época, porque a nossa expectativa de vendas era muito alta, e isso não aconteceu, porque a gente não tinha marketing, né? Naquela época. E então, essa rotina do dia a dia, de contas a pagar, conciliação bancária. Minha mãe ainda tinha uma noção disso, porque ela fez faculdade... Na época, quando ela fez faculdade, era Economia Doméstica, o nome da faculdade. Então,
economia ali, mas não aprofundada, né? Uma coisa superficial. Então, um pouco ela ainda tinha um conhecimento ali. Então, essa foi a primeira dificuldade. Tipo, antes disso teve a reforma, que foi uma grande dificuldade. Que reforma todo mundo sabe como é que é. Mas, tipo assim, abrimos as portas. Fornecedores, tipo, um dia você compra de um fornecedor e tá R$5. No outro dia você compra, tá 10. E daí como é que você calcula o seu custo? Como é que vai vender isso? Então tudo isso a gente teve que aprender da maneira mais difícil, que é errando, né? Certo. E daí, como que foi quando vocês começaram a se deparar com essas dificuldades? Vocês foram buscar ajuda? Vocês foram procurar? E até mesmo antes disso, vocês chegaram a fazer algum plano, né? De estratégia, algum plano, até mesmo de programação financeira desse projeto de vocês? Não. Não? Não, a gente não tinha plano nenhum, a gente só foi ver que isso realmente era um problema quando já tava tudo aberto. Quando a água bateu no nariz ali, né? Sim. Então, aí a gente buscou no que a gente tinha, que era a MIC, né? Eles têm alguns auxílios, assim, que sim, algumas consultorias. Algumas consultorias que, inclusive, são gratuitas. Então, naquela época era, né? Então, a gente se socorreu com eles, assim, né? Sim. E daí, pesquisando na internet também, errando, você vê que não dá certo. Então, vai lá, faz uma planilha de Excel, é bem demorado, é bem trabalhoso pra fazer tudo isso. Foi mais errando mesmo, assim. Então, não recomendo isso pra ninguém, porque... E agora você falou sobre uma situação que eu acho que, indiferente do ramo que a gente for falar, todos compartilham dessa mesma questão, né? Que é o custo que a gente leva e o tempo para aprender tudo isso com o negócio já funcionando. Porque daí você tem que se desdobrar em 2, 3, 4, né? Então, vamos supor, você tinha que fazer a operação, botar a mão na massa, né, de fato, e daí começar a passar a cuidar de todas as outras vertentes ali do negócio, administrativo, vendas, financeiro, contábil, jurídico, né, porque conforme o negócio vai deslanchando, vai, né, rendendo ali, vai aparecendo várias outras coisas que precisam ser cuidadas e olhadas, né. E aí, depois que vocês identificaram isso, como foi, assim, que vocês conseguiram se achar? Depois a planilha, né? Depois da planilha, o que veio depois disso? Vocês contrataram alguém? Como que foi daí? Depois disso veio o sistema, alimentar um sistema, então isso ajudou bastante. Depois disso veio o Rogério. Uma pessoa mais veio uma pessoa qualificada, especializada, veio uma pessoa, né? qualificada pra fazer, porque o que a internet entregava 11 anos atrás sobre finanças era bem superficial e acabava não auxiliando de uma forma completa o estabelecimento. Sim. Então, até hoje a gente faz algumas planilhas ali, do tipo, lançar tudo que tem pra pagar e quando paga ir lá dando um ok, porque é a minha mãe que faz essa parte, né? Então, foi a maneira que ela achou mais fácil pra ela se localizar, né? Sim. Mas outra coisa que também é muito difícil, separar, no início, né? Separar as contas da casa com as contas do restaurante. Então, no começo, você vai meio embolado até você conseguir separar ali o PJ do CPF ali. Do CNPJ, né? Então, isso tem que cuidar, tem né? que cuidar bastante também, pra não misturar também. Então, assim, passa ano, entra ano, né? E a gente tem várias atualizações, a gente tem que usar a tecnologia, né, ao nosso favor, mas o que a gente pode ver é que o que a gente tem aí, a grande questão é que o empresário, ele tem um sonho de empreender, ele quer botar a mão na massa por aquele negócio que ele sente vontade de fazer, que instiga ele a querer mais, a buscar por coisas melhores, né? E aí, ele, de fato, ele acaba atropelando, né, as etapas que a gente tem
E a financeira é uma das, assim, que o pessoal mais deixa. E aí, quando vai ver, já virou uma bola de neve. E para recuperar isso depois, é mais difícil. E aí, depois que, né, chegou essa pessoa, né, que ajudou vocês ali, como que foi ficando isso daí? Ele conseguiu organizar tudo? Como que foi para essa... Como que foi, assim, vamos dizer assim, como era o antes e o depois, né? O que de fato que ajudou vocês, o que melhorou? Ah, é um divisor de águas, né? Principalmente ali na questão do custo. Então, a gente altera o preço do cardápio uma vez ao ano. Então, você tem que tomar uma decisão bem cautelosa para não aumentar demais ou também não aumentar de menos e ter prejuízo. Então, por exemplo, assim, você compra uma caixa de frango, vou usar o frango como exemplo, né? Você compra uma caixa de frango de, sei lá, acho que a caixa tem 20 quilos. O nosso balde, ele tem em torno de 1,1 kg. Então, é no mínimo 1 quilo ali de frango, né? Sim. Não tem muita perca o nosso produto, né? O máximo que tem é a filé da sobrecoxa que a gente... Porque o filé da sobrecoxa, ele vem com uma gordura e uma... que eles chamam de pelanca, assim, sabe? Uma pele ali. Então, isso a gente tira. Então, o que tem, assim, o que a gente perde mesmo é essa gordura do frango que não dá pra fazer. Não usa. Não dá, a farinha não gruda, é bem complicado, tem que tirar. Então, é um divisor de águas. Contratar alguém especializado é um divisor de águas, por causa disso, assim. Então, por mais que seja um restaurante que não tenha um desperdício de comida, você precisa saber exatamente o cálculo de quanto que você comprou e quanto que você vai vender. No nosso caso, você precisa controlar o ano inteiro o valor dos produtos, desde o canudo que você compra, para no final do ano, ou no início ali do ano, não sei, a gente faz no final do ano, fazer essa alteração do cardápio. Porque, gente, tipo, tudo aumenta. E tem coisa que é o ovo. O ovo, a gente usa ovo, né? Então, o ovo, na época da quaresma ali, ele é muito mais caro do que em outras épocas do ano. Sim. Então, você tem que ter... Por isso que você tem que saber todos os custos dos produtos o ano inteiro, para chegar no final do ano e saber calcular o seu valor. Por exemplo, assim, o frango eu ainda sei que vai entrar 20 quilos e isso vai dar, tipo, sei lá, uns 15 balde, tipo, né? Uma conta de padeiro, assim, né? Mas o ovo, como é que você calcula? Sim. Porque quantos ml de ovo batido vai pra empanar cada frango? Sim. Então, esse cálculo também é muito difícil de fazer. Não adianta, assim, você... vou pesar o frango antes e depois de passar no ovo, sabe? Então, tem umas coisas que... Você tem que ir meio no cálculo matemático ali, que nossa, exatamente não, vai 12 ml e meio de ovo, tipo, não tem como fazer. Porque o que acontece, né, Jô? Às vezes é como você falou, né? Você vai dar atenção para aquele ingrediente ali que é o principal. E daí você acaba esquecendo de todos os outros, a farinha, o ovo. Porque você olha e fala assim, nossa, mas é tão pouquinho que eu uso aqui, né? Para que eu vou contar? E aí é onde você vai estar, às vezes, se perdendo. Porque daí você deixa de colocar esses custos, né, dentro da sua operação, dentro do seu produto, né? E aí acaba repassando para o cliente no valor errado. Aí ainda chega aquela época de querer fazer uma promoção, porque não vendeu direito, e ainda dá desconto, ou às vezes tem uma comissão de vendedor, entrega às vezes, enfim. E aí, às vezes, não... Então, por isso que você falou da questão do período anual, cada empresa trabalha da forma que se adequa melhor, mas é legal porque o que acontece? Essa pessoa, ou o financeiro, ele vem, além de ajudar em tudo isso, ele vem trazendo informações sobre o financeiro da empresa. Então, ele vai estar alimentando esse sistema durante o ano, para que lá no final do ano você tenha as informações, e das informações a gente vai gerar algum tipo de mudança, resultados, enfim, né? Então, não é só, às vezes, né, muitas vezes a pessoa para e fala assim, mas é só o contas a pagar ali que eu tenho que fazer, nananã. Só que a pessoa não vê isso que você trouxe agora, né? Tá, mas eu preciso desse histórico muitas vezes. Por quê?
porque às vezes eu não consigo, na miudez, né, calcular um custo. Eu preciso de um certo período de constância da operação para mim fazer uma média e trabalhar através daquela média, enfim. Então, realmente isso é muito importante. E hoje, depois de 11 anos, né, que vocês já estão aí no mercado, como que você avalia, assim, a área financeira, assim, de vocês, né? O que mudou, o que não, o que vocês acham que vocês enfrentam ainda de dificuldade hoje em dia? Como que é isso para vocês? Agora tá bem organizado, né? A gente tem o sistema, a gente tem o nosso controle ali interno, mas a gente ainda cuida muito para não fazer muito estoque por causa da validade dos produtos, né? Então, e também assim, não tem muito por que fazer estoque, no meu caso. A LAR, por exemplo, que é a empresa que a gente utiliza o frango, né? Eles entregam... Quando eu precisar, eles entregam. Então, eu não vou fazer estoque de frango. Sim. Até porque a validade é bem curta, né? Sim. Então, não vou fazer estoque. As bebidas, né? Digamos lá, a Coca-Cola, eles também entregam uma vez por semana. Daí, aí tem que ter um controle, pra você não ficar sem. Sim. Aí tem esses sucos, assim, que agora em todo lugar tem. Esses sucos de garrafinha, né? A validade dele, se não me engano, é 7 dias. Então, você não pode pedir de mais nem pedir de menos. E tudo isso tem que alimentar o sistema para ele controlar, para você não ter nenhum tipo de desperdício. Porque, já pensou? Tipo, a pessoa chega na mesa, o suco tá lá com a validade, passou a validade, não tem como. Ou ficar sem alguma coisa para fornecer para o cliente, né, também. E aí é bem isso que você falou, a gente preenche um sistema, a gente alimenta um sistema para dar informação para o nosso cliente, para ele tomar as decisões. E essa questão de estoque é bem legal que você falou, porque realmente cada negócio tem a sua quantidade de estoque, se deixa estoque, se não. E é muito válido se atentar ao estoque, porque todo mundo esquece que estoque é dinheiro, né? É dinheiro parado. Então, muitas vezes você vai conto muito bom se eu comprar não sei quantas caixas, não sei quantos mil, não sei o quê. Tá, mas e a validade disso tudo? Né? A tua operação a tua demanda vai suprir isso daí? Ah, mas ainda assim vale a pena. Como? Você chegou a essa conclusão como? Você tem o custo disso tudo versus o tempo de saída para saber se o que vai sobrar ali para jogar fora, né? O que você vai ter de perda vai suprir essa necessidade? Então, tudo isso é importantíssimo ver. Essa questão de validade no ramo, né, de alimentos é uma coisa que tem que estar prestando sempre atenção. E não esquecer que essa relação aí de estoque é dinheiro parado, né? E a gente precisa se atentar a isso. E eu acho, assim, que o maior erro do empreendedor é achar que... agora eu vou empreender, eu vou ter muito dinheiro sobrando, Maldivas, uhul. E nunca mais vou precisar trabalhar. Pelo contrário. Enquanto o seu funcionário CLT tá lá descansando na casa dele no dia de folga dele, você tá no mercado, repondo o que precisa repor, você tá lá debruçado na planilha, você tá lá... conversando com o fornecedor, arrumando o prazo de entrega, calculando e recalculando ali, tipo, a embalagem. Embalagem você pode comprar um pouco a mais e se preparar, né? Até porque, por exemplo, a nossa embalagem, ela não fica pronta de uma hora pra outra. E ela não tem em qualquer lugar. Não dá pra ir lá numa loja que vende embalagens lá, tipo, a Bacarim da vida. Você não pode chegar lá e comprar. Tem um prazo pra entrega. O nosso balde é personalizado. O pacote de papel que a gente entrega, o frango, ele já é de papel justamente pra não suar e tudo mais. Não. Então, esse pacote também é personalizado. Então, não tem pra vender no mercado. Você tem que entrar em contato com a gráfica, solicitar. Isso não tem jeito. Isso você tem que se organizar e fazer um estoque. Mas, assim, eu acho que esse é o maior... O que mais me pegou, assim, o maior erro do empreendedor é achar que ele empreendeu, ele vai sair da operação, ele nunca mais vai precisar fazer nada, nossa, lelele da vida. Pelo contrário, é aí que você trabalha. E aí é onde eu posso ajudar vocês. Logicamente, né, que hoje a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem, né, entregue. Então, por exemplo, há 11 anos atrás, vocês tinham uma situação ali e foram atrás, só que o quanto isso custou para vocês?
tempo, né? Custo financeiro mesmo, porque a operação de vocês acabava ficando muito mais longa a entrega. Vocês, às vezes, não estavam nem conseguindo acompanhar o mercado, porque vocês não estavam dedicados àquilo que vocês realmente... O fim, né? Do negócio, porque vocês estavam apagando fogo, estavam tentando resolver outros problemas. E aí, nisso tudo, custo errado, preço errado, muita coisa para ajustar, né? Então, eu digo que hoje a gente precisa aproveitar né, o que a gente tem aí no mercado, né? Igual aqui no escritório, a gente tem as soluções justamente para isso. Quando você vai abrir a sua empresa, você ter um suporte para não precisar ficar pagando fogo. Então, muitas vezes, o investimento que você vai fazer inicial ali de um estoque, de um aluguel, de alguma coisa assim, você segura, vai procurar ajuda, soluções, né? Hoje você tem, então, o BPO, que, né, a Equilíbrio, hoje que está aqui dentro do escritório, que, né, eu trouxe, né, junto aqui com de soluções, né, para empresas, justamente na área financeira, onde eu entro na empresa, né, da pessoa e faço toda essa rotina financeira, lançamento no sistema. Então, eu gero toda essa informação para a pessoa, para que ela consiga ir estruturando o negócio dela de forma sustentável e de forma que ela consiga, daqui 1 ano, né, 6 meses, 1 ano, tomar algumas decisões de crescimento, alavancagem. Né? O contratar uma pessoa especializada é justamente para deixar essa vida do empreendedor um pouco mais leve. Porque assim, enquanto você tá lá debruçado numa planilha, você podia muito bem contratar alguém especializado que vai fazer a mesma coisa em 5 minutos e você vai ter um tempo de folga com a sua família. Exato. O que você demoraria 3 horas para fazer, o profissional vai levar 5 minutos. É porque ele é o bambambam. Não, gente, é porque é uma pessoa especializada. Então, o contratar pessoas especializadas é para justamente facilitar a sua vida e você poder fazer outra coisa. Seja se dedicar a alguma área do restaurante, ou seja, realmente tirar um minuto de folga ali com a sua família. Porque assim, hoje o que a gente vê, as pessoas estão trabalhando muito, né, para conseguir se manter dentro das pequenas empresas, né, deles, né, e estão se afogando. Né? E estão se afogando no sentido de querer tomar conta de tudo, porque não quer muitas vezes despender ali um valor para contratar, seja o BPO, seja um marketing, seja, né, uma outra solução ali para a empresa, e a pessoa acaba se afogando, né? Então, assim, hoje a gente tem soluções para ajudar, para facilitar a vida, e nenhum empresário hoje precisa mais ficar passando por esse sufoco, seja ele buscando informações na internet, que hoje também tem muita coisa, facilita muito a vida, né? Seja ele procurando soluções e terceirizando, né, alguns serviços que ele pode estar terceirizando e podem estar buscando aqui, né, no nosso escritório, que inclusive daí a Jo também, além de ter o restaurante, ela é sócia aqui no escritório, né, que a gente tem hoje aqui na Funes, né, que eles têm hoje e eu participo, e que traz soluções, e hoje é ela proprietária da escola, né, da PAPS, que a gente tem aqui também. Então, eu acredito que a Jo compartilha disso, né, pelo que ela passou, acredito que entendeu, né, essa relação importante de terceirizar, né, Jo? E se você quiser falar um pouquinho finalizar aqui com a gente, né, essa trajetória em relação a finanças mesmo, o que você acha que muda, o que não no ramo de vocês, né, o que você acha que pega mesmo e o que não, e qual é a diferença que você sente hoje, tendo mais conhecimento e falando assim, não, realmente terceirizar vale a pena, ou realmente cuidar das finanças desse jeito vale a pena. Eu acho assim, voltando, olhando a Joana de 11 anos atrás, olhando a Joana de hoje, eu enxergo, mas olha, totalmente diferente, assim. Então, naquela época, a gente falava assim, não, a gente é 3, a gente consegue dar conta de tudo, um fica na cozinha, um fica no administrativo. Eu fazia o marketing, tipo, o que eu entendi de marketing? Nada. A minha mãe ainda entende, né, do administrativo ali. Então, assim, você tem gente que nasceu para isso. Então, contratar a gente eficiente para fazer um trabalho de qualidade é otimizar o tempo. Então, nós temos sim aqui no escritório nós temos todas as soluções empresariais, né? Então, se o empresário chegar aqui sem nada, ele sai com um enxoval completo.
tem uma coisa que eu não gostaria que ninguém passasse, que foi o que a gente passou, que é o aprender errando ali, né? Então, não quero que ninguém passe por isso, não precisa passar por isso. Você pode pensar num BPO financeiro, pensar em alguém de confiança ali que você tenha. Venha para equilíbrio, no caso. Nós temos aqui. Então, contratar alguém de confiança para fazer... não é só pagar boleto, não é só isso. É essa análise da empresa, é você olhar, é como se você olhasse a empresa de fora, em forma de um gráfico ali. Então, tudo isso é importante para ter uma saúde financeira, para você poder se dedicar ao que realmente importa ali, seja no operacional, porque não vai sair do operacional. Tipo, você é empreendedor, você não vai sair do operacional. Tipo, você vai continuar trabalhando na sua empresa. Mas você vai conseguir fazer o que você sabe fazer, né? No nosso caso, é o melhor frango frito, entendeu? Então, pensando ali num vídeo mais legal para chamar mais clientes. Então, a gente já fez muita coisa errada. E é isso que a gente não quer pros nossos clientes aqui da Funes, né? Sim. Então, a gente quer apresentar soluções para eles, para que a vida deles seja mais fácil e a empresa seja mais saudável, tanto financeiramente, quanto no marketing, quanto seja mais saudável num total, assim. Outra coisa que daí nós passamos não no GFC Frango Frito, nós passamos no PAPS, que é uma coisa que nós também temos aqui, que a gente nem divulga tanto, né? Mas que eu também não quero que ninguém passe sendo empreendedor novo, é o registro de marca. Aqui na escola a gente tinha um nome, antes a escola chamava Escola da Profissão, e esse nome não deu registro. E nós tivemos que mudar tudo. Fachada, uniforme, a gente já tinha uniforme pras meninas. Panfleto teve que jogar fora. Até um EVA de glitter que eu tinha feito teve que ser jogado fora. Então, assim, é uma coisa que eu também não desejo pra ninguém. Então, ir pro novo empreendedor que não fez que nem a gente de comprar uma franquia, né, ser um franqueado, às vezes passa por isso. Então, chega a ser desesperador, assim, você chegar lá e não poder mais usar o seu nome. Deus me livre e guarde, aparecer uma notificação extrajudicial lá, se você não tirar esse nome em 60 dias, acho que é 90 dias que tem pra trocar. Você vai, né, pagar uma multa. Então, isso também... E aí, de novo, a gente tem o custo do tempo ou da não informação, né? Exatamente. Que é o que a gente tenta evitar e... Assim, hoje com esse podcast falando mais sobre finanças, pra gente entrar um pouquinho aí, né, no ramo de cada um de vocês aí de casa, né, e poder dar uma pincelada de algumas coisas, algumas situações que às vezes vocês não percebem, porque na correria ali, né, não conseguem ver, né, que pode estar acontecendo com vocês. Então, eu não preciso falar muito mais, gente, porque a Joana já falou tudo, né? E eu acho que é isso, né? A nossa intenção aqui é ajudar os empreendedores, né? Os empresários, os empreendedores, né? Trazer informação, falar um pouquinho sobre a dificuldade para que às vezes o outro, né? Você que está aí em casa, olhe e fale assim, nossa, eu tô passando por isso, então é normal, mas ao mesmo tempo não precisa fazer disso o seu normal, tá? Então a gente agradece, né, para quem tá aí assistindo a gente, né, vai começar a acompanhar essa nova jornada nossa aqui. Agradeço a Jo pela oportunidade de ter trocado comigo. Trocado lado. Exato, trocado lado comigo, né, foi uma experiência nova e eu pretendo trazer, né, mais assuntos, mais coisas para vocês e aqui, né, no escritório também eu tô disponível, para quem quiser conferir, a minha empresa é Equilíbrio BPO Financeiro. Tô lá no Instagram. E, Jo, você quer deixar um recadinho? Eu quero falar, assim, que aqui é um ambiente seguro, onde vai ter muita informação. Não precisa se sentir sozinho. A gente tá todo mundo no mesmo barco e o nome dele não é Titanic. Vamos remar junto. Então, assim, aqui é um ambiente seguro no sentido de... Todo mundo já passou por uma situação difícil. Então, a gente vai trazer informação para que você que está começando, ou você que já tá aí há 11 anos no mercado, não passe por nenhuma situação difícil. Aprenda com o coleguinha e vamos... E let's que bora, né? Porque
mesmo que apareça outra empresa aqui de frango frito no balde, eu não vou... Não existe concorrência. Cascavel tem 300 mil habitantes, mais até, eu acho. E tem espaço para todo mundo. Cascavel é uma cidade maravilhosa, então... E a gente tem cliente de Toledo também. Oi, gente de Toledo. Sim. Então, tem espaço para todo mundo. Podem deixar aqui os comentários, perguntas e... Até temas, né? Próximos temas, né? Se tem algum Às tema vezes, que quer ver. Às vezes o pessoal tá com alguma dificuldade aí num ramo específico, alguma coisa assim, né? Traz pra gente, coloca aí pra gente, até pra gente saber os próximos episódios, qual que a gente vai trazer, né? Pra falar, um pouquinho pra abrir, um pouquinho de discussão aí Isso pra aí. vocês. Então, agradeço, obrigada, gente, e até a próxima.